Olá, amigos da Palavra de Deus, estamos aqui em mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Comigo aqui hoje a irmã Ilma Borges, que é minha mãe, e nós vamos estar estudando então a lição 11, Raabe e sua fé ativa. Qual o verso áureo? Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11:31. Isso, então esse foi o texto de introdução, no qual nós vamos estar aprendendo mais sobre a fé da Raabe no decorrer do estudo. Vamos à primeira pergunta, então. O que é dito sobre a cidade de Jericó e os seus habitantes? Para que missão Josué enviou 2 homens? Então, a leitura da Bíblia está em Josué 2:1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então aqui nós vimos que Josué então enviou em missão 2 espias. Vamos ler a nota que nós vamos entender um pouco mais da resposta. Poucos quilômetros além do rio, precisamente defronte do lugar em que os israelitas estavam acampados, achava-se a cidade de Jericó, grande e solidamente fortificada. Esta cidade era virtualmente a chave de todo o território e apresentaria formidável obstáculo ao êxito de Israel. Josué enviou, portanto, 2 moços como espias, a fim de visitarem essa cidade e verificarem algo quanto à sua população, seus recursos e suas resistências de suas fortificações. Os habitantes das cidades, aterrorizados e cheios de suspeita, estavam constantemente alerta e os mensageiros estiveram em grande perigo. Então aqui o que é dito, né, sobre a cidade de Jericó e seus habitantes, que nós aprendemos aqui então na leitura. Que era uma cidade forte, né? Isso. Muito forte. E era uma cidade virtualmente chave de todo o território, né? Que estava então apresentando um formidável obstáculo então ao êxito de Israel. E aqui fala que eles tinham o quê? Seus recursos, sua resistência não eram boas, né? Então, e os mensageiros então de Deus estiveram em grande perigo. Grande perigo. A segunda pergunta: estando em Jericó, como escaparam? O que Raabe declarou aos espias? Que compromisso firmaram? A leitura que vai responder sobre essas perguntas está em Josué 2 ao 24. A leitura diz assim: Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: É verdade que os 2 homens estiveram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconderam entre os canais do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado.
e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, o quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, porque por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, que pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que têm, e de que livrareis a vossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhe: Ide-vos ao monte, para que porventura vós não encontrarem perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomarei o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Muito bonita, né? A história de Raabe, né? A fé que ela teve e de confiar que realmente, né? Ela poderia ser salva. Então aí ela pediu. Fizeram um juramento ali, né? Fez ela até ele fazer um juramento que ia poupar ela, a sua casa, né? Não era só ela, a sua família, né? A família, o pai, a mãe, os irmãos, né? Eu acho que até outras pessoas que acreditavam, né? Que ela devia contar a história. Na Bíblia fala também toda a família do seu pai, né? Então lá, provavelmente né? tiveram mais pessoas que foram salvas. Isso, muito bonita essa parte e o compromisso que foi feito, né, ali. Isso, vamos à leitura da nota então. Foram, contudo, preservados por Raabe, mulher de Jericó, com perigo de sua própria vida. Como recompensa sua bondade, derrama-lhe a promessa de proteção quando a cidade fosse tomada. Os espias voltaram são e salvo com a notícia: certamente o Senhor tem dado toda essa terra
nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Os habitantes de Canaã haviam sido concedida ampla oportunidade para arrependimento. 40 anos antes, a abertura do Mar Vermelho e o juízo sobre o Egito havia testificado do poder supremo do Deus de Israel. E agora a destruição dos reis de Midian, de Gileade, de Bazã, tinha ainda mostrado que Jeová era superior a todos os deuses. A santidade de seu caráter e a sua aversão à impureza haviam sido demonstrados nos juízos que recaíam sobre Israel pela sua participação nos ritos abomináveis a Baal Peor. Todos esses fatos eram conhecidos dos habitantes de Jericó, e muitos haviam que participavam da convicção de Raabe, embora se recusasse a obedecer à mesma convicção, esta de que o Deus de Israel é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Semelhante aos homens antediluvianos, os cananeus apenas viviam para blasfemar do céu e contaminar a terra. E tanto o amor como a justiça exigiam a imediata execução destes rebeldes a Deus e adversários do homem. Então, muito bonito aqui, que eu achei muito importante essa passagem. Então, que eles viram, ele já era conhecedor, né, dos relatos do que o povo de Israel tinha passado, a abertura do Mar Vermelho, né, os juízos sobre o Egito. Então, tudo isso testificou, então, do poder de Deus, né? Que fala que agora a destruição dos reis de Midian, de Gileade, da San, tinha ainda mostrado o quê? Que Jeová era superior a todos os deuses, né? Que esses povos idólatras, então, acreditavam. Então, aqui, Raabe conhecia todos esses feitos, né? E ela, então, tinha essa convicção de que Deus é Deus acima de tudo, né? Tanto embaixo no céu como na terra. Outra coisa que eu achei importante, que fala que tinha outras pessoas que tinham essa convicção, igual Raabe. Muitos participavam da convicção de Raabe, embora se recusasse a obedecer a mesma. Mas eles sabiam que era verdade. Que era, mas não queria aceitar que tinha um Deus, né? Acima de tudo. Isso. Vamos então à terceira pergunta. Raabe e sua família foram poupadas? Será que elas foram? E onde eles habitaram? Vamos então à leitura em Josué 6, dos 16 ao 17, primeiramente. E sucedeu que na última vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa. Portanto, escondeu os mensageiros que enviamos. Isso, agora os textos 22 ao 25, do capítulo 6. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Então aqui nós vimos que além de Raabe e sua família ter sido poupada, eles viveram então
no meio ali do povo, de né? Deus, Do né? povo de Israel. Habitou ali no meio, né? De Israel. Eu vou ler a nota, então. Todos os habitantes da cidade, com todo o ser vivo que nela se continha, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, e até o boi e o gado miúdo e ao jumento, passaram ao fio da espada. Apenas a fiel Raabe, com sua casa, foi poupada, em cumprimento da promessa dos espias. A cidade foi queimada, seus palácios e templos, suas magnificentes moradas, com todos seus luxuosos pertences, ricas cortinas e custosos vestuários foram entregues às chamas. Quão facilmente os exércitos do céu derribavam os muros de Jericó, daquela cidade orgulhosa, cujos baluartes 40 anos antes tinha lançado pânico aos espias incrédulos. O poderoso Israel havia dito: tenho dado na tua mão a Jericó. Contra aquelas palavras, a força humana era impotente. Os juízos de Deus foram suscitados contra Jericó. Ela era uma fortaleza, mas o próprio capitão dos exércitos do Senhor veio do céu para liderar os exércitos celestiais num ataque contra a cidade. Anjos de Deus se apoderaram das muralhas maciças e as deitaram por terra. Então aqui muito importante esse relato, que a gente vê que quando Deus promete, Deus coloca a mão, força humana nenhuma pode derrotar, né? Então fala que foi uma promessa de Deus, aqui fala na leitura da Jericó, e quanto àquela palavra, força humana, a força humana era impotente. E essa última parte, esse último parágrafo, então fala que o próprio capitão do exército, o Senhor, veio do céu, então, para liderar os exércitos celestiais num ataque, então, contra essa cidade. E que os anjos de Deus, então, se apoderaram das muralhas maciças e as deitaram por terra. Então, que maravilhoso relato, né, do livramento que Deus deu, então, ao povo de Israel. Vamos então à quarta pergunta. Qual era o propósito de Deus para com a nação de Israel? Porém, para que extremo Satanás os dirigiu? Como eram vistos os pagãos pelos judeus? A irmã Ilma então começa a leitura da nota. Deus chamou Israel e o abençoou e exaltou, não pela obediência à sua lei recebesse eles unicamente o seu favor e se tornasse exclusivos recipientes de suas bênçãos, mas a fim de revelar-se por meio deles a todos os habitantes da terra. Foi para a realização destes mesmos propósitos que ele os mandou conservar-se distinto das nações idólatras em redor deles. Mas não era intuito de Deus que seu povo, em seu exclusivismo de justiça própria, se subtraísse do mundo, de modo que nenhuma influência tivesse sobre ele. Como seu mestre, os seguidores de Cristo deveriam em todo o tempo ser a luz do mundo, disse o Salvador. Isso, e na continuação da nota diz assim: foi o seu coração mau, incrédulo, dirigido por Satanás, que os levou a ocultar sua luz em vez de espargi-la sobre os povos vizinhos. Foi esse mesmo espírito de fanatismo que fez com que ou seguissem as práticas iníquas dos gentios ou se encerrassem em orgulhoso exclusivismo, como se o amor e cuidado de Deus estivessem somente sobre eles. Tivesse Israel sido fiel ao seu legado e todas as nações da terra teriam tomado parte em suas bênçãos,
Mas o coração daqueles a quem havia sido confiado o conhecimento da verdade salvadora não foi tocado pelas necessidades dos que lhes estavam ao redor. Havendo o propósito de Deus sido perdido de vista, foram os pagãos olhados como estando fora do alcance de sua misericórdia. A luz da verdade foi sonegada e as trevas prevaleceram. As nações foram cobertas com o véu da ignorância. O amor de Deus era pouco conhecido e o erro e a superstição floresceram. Então, qual que foi o propósito de Deus para com a nação de Israel? Que fosse um povo, né, exclusivista, assim, né, que fosse um povo de Deus, né, um povo que desse exemplo, desse amor, levasse luz ao mundo. Ele não queria que eles fossem exclusivos, mas que eles levassem, então, né, esse conhecimento desse Deus Altíssimo às outras nações, porque falam que dessa forma, tivesse Israel sido fiel ao seu legado e todas as nações da terra teriam tomado então parte das bênçãos. Porém, para que extremo Satanás os dirigiu? Eles se orgulhavam disso, né, achando que realmente eles eram exclusivistas de Deus, né. Só eles exclusivo do favor de Deus, né? Só isso só eles poderiam receber as bênçãos de Deus, né? Que outros não tinham, Deus não teria misericórdia com outros. Isso. E aqui nós vamos, como eram vistos então os pagãos pelos judeus? Dessa maneira, né? Sem misericórdia. Sem misericórdia. Eles achavam que eles eram pessoas que estavam distante, né, de receber então a luz. Então eles fizeram ao contrário, né, do que Deus queria com eles, né? Em vez dele ser uma bênção para os outros, né, não estava sendo uma bênção. Isso.